Estamos aqui com o deputado, continua sendo deputado, foi candidato nas eleições municipais, o deputado José Raimundo Fontes, que foi derrotado para o candidato PMDBista, o Erzen Guzmão. Professor José Raimundo Fontes, qual a avaliação que o senhor faz dessa derrota do Partido dos Trabalhadores aqui em Vitória da Conquista? Eu queria, inicialmente, Fralha, agradecer a oportunidade aqui da Brasil FM de mais uma vez falar com o público do seu programa, esse programa que é querido, respeitado, cumprimentar toda a sua bancada aqui, Matheus, Nogueira, o nosso companheiro Josa, todos os amigos aqui que estão presentes, não é? E dizer, a nossa amiga Indira que nos acompanha, e dizer, em primeiro lugar, agradecer ao povo de Vitória da Conquista esse voto de confiança que foi dado a mim e a Cidélia, especialmente os 70.503 eleitores que, ao nosso ver, acreditaram na nossa trajetória, na nossa história, na nossa caminhada. Não é eu estou dizendo que são votos de confiança e de respeito. Nós sabíamos que era uma eleição numa conjuntura difícil e nós fizemos, Fralha, uma trajetória de caminhada, de discussão do legado do projeto, discutindo os principais temas da cidade e apresentando propostas. A nossa ideia inicial, evidentemente, em algum momento houve tensões, não é? Tensões, e a campanha teve que tratar de temas que, ao meu ver, não deveriam pautar o debate, mas os adversários trouxeram e nós também topamos e pautamos esse tema. Mas eu queria dizer, Fralha, que veja, eu acho que são dois aspectos importantes. Essa conjuntura nacional pesou muito, a meu ver, com relação ao voto do eleitor. Eu lembro que eu tive a oportunidade, na zona rural, na zona urbana, classe média, empresários, conversamos com todos os segmentos da sociedade. E havia um reconhecimento de que o nosso projeto, que o meu mandato de prefeito, que o prefeito Guilherme, que, enfim, o nosso projeto trabalhou por conquista. Mas havia também, evidentemente, essa conjuntura nacional. E acabou, digamos assim, ao meu ver, pegando o carimbo dos malfeitos de Brasília, dessa questão da corrupção, dessa crise que há. Isso pegou, de fato, no carimbo no partido, embora todos os partidos estejam envolvidos, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer aí na denúncia do Cunha e do Marcelo Odebrecht, né? Segundo o comentário que não fica pedra sobre pedra em Brasília, mas o fato é que isso pesou, embora a Vitória da Conquista, graças a Deus, esses anos todos, nossas administrações zelaram, todas elas, pela ética na política, pelo cuidado do dinheiro público, né? Então, isso pesou. Evidentemente também que há algumas questões locais, se nós considerarmos, por exemplo... Agora, deputado, parece que o PT também apostava que esse cenário nacional poderia não afetar de forma direta em Vitória da Conquista, e afetou, não é? Afetou no Brasil inteiro, inclusive cidades menores, não é? Que aparentemente você não tem uma circulação de tantas informações, mas hoje com a internet acabou afetando, realmente pesou isso, ao meu ver. Mas no caso de Vitória da Conquista, agora, nós sabíamos, Flávio, que nós tínhamos um projeto consolidado, nós tínhamos confiança de que poderíamos superar essa crise nacional, sobretudo ali no segundo turno, quando nós passamos com o apoio dos partidos. E eu quero agradecer ao PCdoB, PSB, que me apoiaram, aos vereadores independentes, agradecer também o PR, PSL, PP, PSD, que formaram nossa coligação, os militantes, as direções partidárias todas. Mas, de fato, esse é um aspecto. O outro que nós precisamos nos debruçar é de que, de fato, algumas obras atrasaram. Eu fui cobrado, o aeroporto, isso a gente explicava. Infelizmente, a burocracia no Brasil é uma coisa extraordinária. Agora, deputado, eu sempre comentei aqui no rádio, inclusive na segunda-feira após o resultado da eleição, eu disse o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores aqui em Vitória da Conquista, Administração, principalmente em relação ao secretariado, havia uma lentidão, talvez pode ser a burocracia, mas não havia uma... Eu vou dar um exemplo para o senhor. Começaram a fazer o binário ali da Alagoas com a Avenida Maceió, colocaram os sinais e parece que largou para lá. Não estou julgando aqui se foi certo, se foi errado, mas é algo que a população não teve uma satisfação. Disseram que em até 60 dias, foi isso aqui que o secretário disse aqui, que até 60 dias, acho que Nogueira se lembra, estaria pronto o binário. Passou-se a eleição e o binário não foi concluído.
Principalmente as pessoas reclamaram muito das questões da mobilidade urbana em Vitória da Conquista, e para mim isso afetou muito a candidatura do deputado. Mas veja, são duas coisas. No caso da obra do aeroporto, uma obra federal, a prefeitura na época fez o papel dela. Até porque aeroporto é obra para burguês, não é? Não é? Não, olha, mas hoje, se você considerar a logística, hoje a aviação, ela tem um papel também estratégico para o conjunto da cidade. No nosso caso aqui, no caso, esse atraso, na época a prefeitura fez o papel dela. Eu acompanhei, Fralho, não foi uma, foi centenas de reuniões. A gente sabe que teve aquele problema que Wagner apresentou um projeto no Centro de Cultura. Eu me lembro ainda que Edgar Mão Branca era favorável ao governo. Ele apresentou e entregou o projeto. Acho que nas mãos do senhor, foi nas mãos de Guilherme. Veja bem, inicialmente era uma reforma. Aí teve aquele acidente lá em Congonhas. Aí a ANAC pediu para ser um novo projeto. Aí nesse novo projeto eu lembro 1 ano e 6 meses só para o licenciamento ambiental. Só o licenciamento ambiental, levou 1 ano e 6 meses para o licenciamento ambiental. Depois a desapropriação, foi o Estado que fez. E agora, mas o detalhe é o seguinte, a obra está aí, a pista está pronta, o edital saiu. Já saiu o edital para o terminal do aeroporto. Isso foi um convite do governador. A mesma coisa da barragem. Nós fizemos 3 licitações da barragem do Catolé, deram desertas. Deserto, para o povo entender, assim, nenhuma empresa compareceu querendo fazer a obra. Exatamente, né? Porque foi um regime de contratação, eles alegaram questões geológicas, ou seja, está pronta agora a nova versão do edital. Nós acreditamos que tão logo o governo federal anuncia aí porque na verdade já há um contrato, já há um convênio entre o governo do estado e o governo federal, né? Inclusive não há emendas, não vamos entrar aqui porque as eleições já passaram, é outro debate depois. Não há emenda nem para o aeroporto, como o candidato do PMDB falou, nem para a barragem do Catolé, né? Está comprovado, inclusive na entrevista do deputado Lúcio, que não tem essa emenda. Mas aí já é águas passadas. O certo é que essas obras atrasaram e isso pesou um pouco também. Então, outras coisas, você falou, essa questão da prefeitura, algumas queixas naturais, né? As pessoas queixaram que algumas obras, o prefeito Guilherme tem aí, por exemplo, contrato com a Caixa Econômica para a reforma do nosso terminal. Não se trata de promessa, o contrato está lá na Caixa Econômica. 13 avenidas também, 20 milhões de reais para fazer 13 avenidas. Só que a benfeitoria não vai ficar para ele, o bônus não vai ficar para ele, não é? Mas é a cidade, Não é, deputado, o bom é para a cidade. Agora, outra coisa que eu quero perguntar. De fato, realmente, essas obras, então eu dizia, né? Tem esse problema nacional, esse problema de algumas obras que atrasaram, mas mesmo assim a população reconheceu. Eu quero agradecer, de fato, porque foi uma votação, até parece que eu ganhei as eleições. Eu ando pela cidade, viu, Daniel? Quero mandar um abraço para toda a sua família, viu? Muito obrigado. Viu? Aí, para todos os que estão nos ouvindo aí. As pessoas, assim, Zé, parece que eu ganhei a eleição. Efetivamente eu não ganhei. Não, o senhor continua deputado. Mas foi deputado representando a cidade. Mas a sensação, eu realmente em nenhum momento eu senti um clima de derrota, dada a circunstância, né? Claro, não ganhamos eleições formalmente, mas a compensação que eu tive da população, reconhecendo nosso trabalho, nossa caminho, nossa história, isso é muito importante para a política. O deputado da cidade quer saber o seguinte: o senhor, representante, foi o candidato do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores trabalhou com Vitória da Conquista, as pessoas podem achar ruim ou não, mas teve benefícios. Conquista, há 20 anos atrás, era diferente. Eu me lembro que eu era criança, eu era menino, tinha no máximo 15 anos. Eu tinha no máximo 15 anos, mas, por exemplo, não tinha coleta de lixo, tudo isso. Agora, o que a população quer saber é o seguinte: o deputado vai continuar trabalhando todos esses investimentos, o dinheiro que tem para as obras, o Partido dos Trabalhadores vai continuar investindo, buscando investimentos para a cidade, ou por conta da vitória do candidato do PMDB, que a gente sabe que é um inimigo ferrenho do Partido dos Trabalhadores hoje em Vitória da Conquista, o PT vai cessar essa busca de investimento e crescimento da cidade? Não, pelo contrário, viu, Flávio? Veja, são 2 aspectos, veja bem. A primeira coisa, eu quero dizer que faria uma oposição leal, oposição responsável ao futuro, a futura administração responsável. Tem a nossa bancada, são 10 vereadores, a bancada que foi eleita na nossa coligação, tem o deputado federal Rodrigo Pereira, com investimentos, né, federais de emenda dele, tem as minhas emendas estaduais. Agora, tem uma coisa importante, que eu queria avisar a Vitória da Conquista. O governador Rui Costa tem, Daniel, um compromisso com
algo fundamental para a gente, que são a conclusão dessas obras, o aeroporto e a barragem, a saúde, Frade. O governador assumiu o compromisso, nós vamos construir aqui um grande centro de especialidades médicas. Só tem 2 anos, viu, deputado? Mas ele já está preparando a licitação, que vai ser consorciada para não só a Vitória da Conquista, mas também o entorno. Porque hoje você sabe, né? Praticamente toda a região vem para a Vitória da Conquista, né? Não só para o hospital de base, na urgência e emergência, mas também para as especialidades médicas. Então, esse é um compromisso do governador. Há outras ações importantes que o governador, por exemplo, ampliação do Hospital Geral. 45 leitos, está lá, o governador vai concluir essa obra, vai equipar o hospital e outras ações que estaremos aí trabalhando para a Vitória da Conquista. Viu o governo do estado e estamos à disposição da cidade para outras ações do nosso mandato. Deputado, então, resumindo, a busca pelos investimentos vai continuar mesmo com o prefeito sendo oposição ao governador do estado. É claro, Ave Maria, imagine só, a democracia é isso, você tem um momento das eleições e depois você tem um compromisso com a cidade, né? A Federal da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, vamos continuar trabalhando para transformar a nossa Federal na Sudoeste. Agora a Federal, para se transformar em Federal, depende mais do PMDB e do prefeito eleito do que do próprio deputado e Partido dos Trabalhadores, não é, deputado? Mas você sabe que tem um jogo parlamentar e já foi toda uma estratégia foi montada, tem as reitorias são independentes, a reitoria da Federal da Bahia tem uma aproximação muito grande com o governador Rui Costa e vamos trabalhar também para que esses recursos cheguem à nossa cidade. Daniel Nogueira. Eu trabalhei muitos anos como aeroviário, não aeronáutico e aviação. Não sei se você lembra. Lembro. Do Sul, você é mais novo, e pela Varig. E hoje eu estava numa confrariazinha, antes de vir para aqui, e existe uma euforia muito grande do aeroporto, porque o aeroporto, para funcionar, não é um saguão para despassar passageiro e a pista para pousar. Existe uma logística muito grande e cara. Principalmente se quiser pousar o chamado voo cego aqui, né? Aquela aparelhagem é caríssima. Então eu vou fazer a pergunta, que eu fiz essa colocação, a pergunta que eu fiz ao candidato eleito, dizendo o seguinte: essa PEC 241, para não dizer que eu só fiz a ele, impede alguma coisa de vir esses recursos para a Conquista, porque é caro para aeroporto, para tudo, enfim. Veja, o Daniel, de fato você tem razão, mas não é um custo, digamos assim, exorbitante. O que nós acompanhamos, eu tive várias reuniões na ANAC, de fato, veja bem, naquele momento dos novos aeroportos, o Brasil estava vivendo um momento de dispersão de renda, as pessoas estavam viajando. Houve uma contenção, as próprias empresas reduziram seus voos, né? Mas esse aeroporto ele é definitivo. O governador tem um compromisso, mesmo porque ele vai ser administrado pelo Estado, né? Esse aeroporto é estadual. A Gerba já fez a licitação e virá, porque a modalidade, ele pode até fazer uma espécie de na concessão, né, condicionar que a empresa que ganhe coloque os equipamentos, né? Isso está garantido. Mas agora, você tem razão, se a economia não retomar, se essa PEC aí comprimir os salários, você vai ter avião, vai ter aeroporto, mas os voos não vão ser tão intensos, porque o que garante o êxito de uma linha, né, são passageiros, né? Lá do São Paulo Regional, você pega aí norte de Minas, voos que poderiam ser mais frequentes, não são por conta de que, né, essas aeronaves menores às vezes deslocam em horários inapropriados, mas com certeza vai, o aeroporto virá, novas linhas serão feitas, eu tenho certeza, viu, Daniel? Eu estou torcendo e vou trabalhar para isso também. Vamos torcer para ter passageiro, porque um Boeing pousar, se é que eu acredito que já tem pista para isso, é caro, vem uma grana para ele fazer um pouso. É só a desaceleração das turbinas, né? Eu também eu gosto de ler sobre aviação, viu? Eu tenho lido, até porque o Luciano da Infraero foi meu aluno e eu orientei uma monografia dele sobre a história da aviação em Vitória da Conquista. Você precisa ler essa monografia dele, Luciano da Infraero, viu? Fui orientei esse trabalho e tive que ler um pouquinho, viu? Noção básica sobre aviação. Deputado, nós vamos ao intervalo e depois do intervalo o senhor vai responder o seguinte: é o fim do Partido dos Trabalhadores com a Lava Jato ou o Partido dos Trabalhadores vai resistir? Daqui a pouquinho você vai ver a resposta com o deputado José Raimundo Fontes. Como eu falei antes do intervalo, a gente quer saber,
Muita gente, deputado, tem dito o seguinte: nós ouvimos isso sobre o PSDB, né? Teve o caso de Alckmin. Alckmin chegaram a declarar que Alckmin estava morto politicamente. De repente ganhou as eleições e já noticiaram aí que já anunciaram que ele será o candidato a presidente, e deve ser. Isso aconteceu com vários partidos. O DEM, todo mundo pensou que acabou. De repente, com a Semineto, o DEM está ressurgindo aí, saindo de partido nanico para um partido expressivo. Mas é verdade, o PFL era um grande partido. O PFL tinha uma expressão, tinha o Antônio Carlos Magalhães, como eu até lembro das brincadeiras que o Cacete Planeta fazia com o Antônio Carlos Magalhães. E agora o Partido dos Trabalhadores foi detonado com a prisão dos seus principais representantes, com as prisões dos principais representantes, inclusive com um indicativo de uma possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que todo mundo esqueceu Dilma. Dilma, de uma pessoa que cometeu crime, não perdeu seu direito político, o que foi muito estranho. E muitos afirmam que o PT morreu, deputado. E aí, como o senhor analisa isso? O PT morreu ou há chance ainda de ressurgir da cinza? Eu queria que o ouvinte, o homem e a mulher do campo, da zona rural, da zona urbana, que está ouvindo esse programa, refletir o seguinte: tudo que é criatura humana, tudo que é processo social, ou seja, uma igreja, um campo de futebol, uma associação de futebol, uma associação de moradores, não é diferente de um partido político. E, infelizmente, no Brasil, é muito frágil a estrutura dos partidos políticos. Você tinha no Império, né? O que é um partido político? A pergunta é... Para quem não sabe, o deputado é professor de história, então ele está dando o seu contexto histórico. O que é um partido? Quando é que surge o partido político? Quando surgem as eleições. Antes você tinha um monarca, o rei mandava e todo mundo obedecia. O partido é para fazer a mediação entre o cidadão e o poder do Estado. Quer dizer, os partidos surgem quando o poder se torna temporário, quando começa a haver eleições. Então precisava de eleições. E olhe que, no caso do Brasil, a gente faz a independência com o império. Então, na verdade, o poder existia independente dos partidos. Quer dizer, os liberais, os conservadores que alternaram no poder no século XIX, brigavam ali para entrar na província no Senado, porque quem mandava era o imperador. Então, de fato, só com a República é que efetivamente os partidos tiveram o poder de alterar, né, os governadores e o presidente da República. Porque antes da República, presidente de província, ou seja, na Bahia, quem governou a Bahia no século XIX era nomeado pelo imperador. O imperador, então, para que partido? Então nós não temos tração partidária. Aí você vê a Primeira República, poucos partidos também, partido regional. Então a tradição nossa é muito frágil, diferente da Europa. Então qual é o debate que a gente tem que fazer? É o seguinte: nós precisamos de uma grande reforma partidária e eleitoral, efetivamente, né, que garanta a esse partido identidade ideológica, programática. Porque o que ocorreu, eu vou voltar a essa questão do PT. O que é que ocorreu com o PT? Nós elegemos o Lula com o Zé Alencar, mas não elegemos maioria no Congresso. O PMDB, que estava lá desde o FHC, ali incrustado no poder, foi para, né, composto com o Lula e com, por exemplo, na Petrobras. Quem são os diretores da Petrobras que estão envolvidos aí? Todos eles já vinham lá antes do Lula. O PT errou, sim, eu acho que o partido cometeu seus erros. Erros graves, não foi, deputado? Erros graves na condução, sobretudo da articulação política. Agora repare, e os outros partidos? E o PSDB, o PMDB? E o que virá aí do Marcelo Odebrecht? O que virá aí do Cunha? O que se diz é que não ficará pedra sobre pedra. Nesse contexto, o nosso partido está numa grande reflexão. Teremos provavelmente ainda esse ano um congresso, ou no próximo ano um congresso. Fala-se numa reforma eleitoral, talvez fique aí 5 ou 6 partidos, 8 ou 10 partidos. Haverá fundação. Me parece que ficariam 9, né? Partidos com fundo partidário. O restante ficaria como partido nanico, sem direitos a fundo partidários. Aí tem o problema de cláusula de barreira, mas haverá com certeza grandes movimentações no cenário político nacional. Então, o que é que nós estamos conscientes? É de que precisamos de uma reforma política. As nossas lideranças estão se debruçando, muita conversa, muito debate haverá. Lhe confesso, Frarli, no ouvinte, se não houver uma reforma política, eu não sei, por exemplo, quem vai continuar nessas estruturas partidárias. Se é uma reforma profunda, porque os homens de bem são envolvidos de uma hora para outra, sem ter nada com os acontecidos, né? De repente você é levado Então, para o deputado, nesse cenário, é complicado mesmo para o Partido dos Trabalhadores. Para o Partido dos Trabalhadores, para o PSDB, para o PMDB. Olha, eu estou dizendo,
o que virá de Brasília com a delação de Cunha e da Odebrecht não vai ficar pedra sobre pedra. Muito provavelmente, o que é que acontece em 2018, não sei. Movimenta-se aí para Ciro Gomes, uma liderança aqui muito forte, inclusive esteve, né, apoiando a presidenta Dilma, já está se movimentando. Inclusive tem a foto de Lula com Ciro Gomes e o burburinho é que o PT talvez apoie um candidato de outro partido e seria o Ciro Gomes uma das hipóteses. Não, eu acho que vamos aguardar o cenário, vamos aguardar o desfecho dessa questão da Lava Jato, vamos ver o que é que sobra aí dessa Lava Jato. O problema é a Lava Jato acabar. Mas aí, se ela acabar, o povo brasileiro vai perceber que, na verdade, havia uma intenção clara. Não, estou falando acabar no tempo de demora, parece que é uma investigação que não vai acabar nunca. É a famosa operação do fim do mundo. Mas, viu, Fralho, mas eu voltando ao seu tema, repare, é muito sério, o partido que se construiu nas bases sociais, que apesar de todos os seus erros, o partido que tirou 40 milhões da miséria, o partido que favoreceu aos pobres, que abriu universidades. Esse partido hoje está sendo fragilizado, de fato está sendo vítima, né, do carimbo, sobretudo que a Rede Globo colocou, porque quem fez seus erros, que pague agora, de todos os partidos, é isso que a gente sempre defendeu, que se investigue todos e aqueles que tenham o processo legal limpo, ampla defesa, comprovar a sua culpa, que vai pagar pelos seus erros. Sempre dissemos isso a vida inteira, não é? Agora, nesse novo contexto aí, vamos ver o que acontece. Da minha parte, o meu mandato vai estar à disposição de Vitória da Conquista, vamos fazer essa discussão. Não está descartada, isso que você falou aí, uma tese, uma hipótese do partido vir apoiar outros candidatos, uma outra linha, enfim, não é? Chegam a falar que aqui em Conquista um dos erros do partido teria sido esse, não é, deputado? Não, olha, que eu acho que não se construiu outra alternativa, né? Essa que é a verdade. Se tivesse sido construído Mas o partido, será que o partido não impediu que os seus partidos aliados, os partidos da base, construíssem essa alternativa? Flávio, se você acompanhou o debate político, na verdade, no final, setembro, outubro do ano passado, né, praticamente o período, né, da mudança partidária, os partidos já tinham praticamente saído, né, da base do governo municipal, PCdoB, PSB, que seriam os naturais postulantes a uma sucessão do prefeito Guilherme Menezes. Não postularam, saíram, quer dizer, não se costurou. Meu nome foi colocado, inclusive, já tardiamente, né? Minha candidatura foi lançada oficialmente em junho, né? Quando o candidato da oposição há mais de 8 anos já era candidato, já tinha vindo aí, quer dizer, mas de qualquer sorte, o importante é que, eu volto a dizer, o partido construiu um legado de Vitória da Conquista, tem referência na sociedade. O povo de Vitória da Conquista, eu sei que nacionalmente discordou dessa linha, dessa confusão, dessas coisas que aconteceram em Brasília, né? Claramente a população me dizia isso na campanha: Zé, se você tivesse outro partido, eu votaria em você. Eu ouvi isso várias vezes. Zé, olha, a gente respeita aqui, não tem nada contra você, contra a Guilherme, contra a Valdenor, mas nacionalmente a gente não quer votar no PT. Isso eu ouvi, sou sincero. Mas eu quero afirmar também que 42% da população, 70 mil conquistenses, votaram em mim e acreditaram no projeto. Ou seja, veja bem, se você pegar, foram 13 mil votos de diferença do outro adversário para a gente ganhar as eleições, 25 mil votos. Se 12.500 tivesse votado na gente, aí eu era prefeito hoje. Então, quer dizer, mesmo com essa crise, mesmo com esse massacre da imprensa, 70.513 conquistadores acreditaram e confiaram no meu projeto, em mim, Zé Raimundo, em Guilherme Valdenor, no governador, ou seja, acreditaram, separando o que está errado em Brasília, que se culpe, mas aqui em Conquista nós temos uma caminhada. E esse patrimônio que nós vamos ajudar a cidade, vamos discutir com a cidade. Deputado, eleição passou, derrotou, a gente está fazendo avaliação aqui da eleição, mas o senhor continua deputado. Uma das promessas do governador Rui, além da barragem, não é, do aeroporto, já está sendo construído. Ele, na eleição para governador, ele prometeu uma base aérea do GRAE, Grupamento Aéreo. O senhor acredita que mesmo com essa crise ainda é possível a implantação do policiamento aéreo, helicóptero da Polícia Militar em Vitória da Conquista? Veja, Flávio, em que contexto foi colocado aquilo ali? Você acompanha, você aliás é um dos poucos jornalistas especializados, e por isso tem sido notabilizado em Conquista, no estado e nacionalmente, porque, né, você é fonte de pesquisa e de dados, não é? O que o governador
tinha se comprometido naquela transição ali de Rui, Wagner e Rui, era exatamente proteger mais as regiões fronteiriças, né? E aqui a gente sabe, essa fronteira com Minas, o crime organizado, roubo de carga, né? Roubo, tráfico de drogas, assalto a banco, né? Só a título de dado, deputado, ontem, por exemplo, a CAESG, na Avenida Integração, que é a via que corta o meio, prendeu um suspeito com mais de 400 munições, inclusive de fuzil e espingarda calibre 12. A Polícia Rodoviária Federal realizou, foram 2 apreensões consecutivas com mais de R$500 milhão em drogas. Quer dizer, Conquista realmente é uma cidade que é usada para esse transporte. Exatamente, o fator geográfico e estratégico. Nesse contexto aí, havia outros compromissos do governador. O comando regional já chegou com uma operação, com uma companhia de operações especiais. Pilotão motociclista. Uma 92 rural. O que é que nós estamos fazendo agora? Equipando mais homens. E nesse contexto aí, o governador já construiu um grande centro de vídeo monitoramento em Salvador, que Vitória da Conquista poderá, a prefeitura poderá fazer parte, porque independente disso, né, o governo do estado já vai ligar a Vitória da Conquista a Salvador via fibra ótica da Via Bahia, que sobe. Isso é o do governo do estado, né? É Salvador, o Recôncavo, Juazeiro, Feira de Santana, Conquista e Itabuna-Ilhéus. Nesse primeiro momento, eu visitei o centro, uma coisa extraordinária realmente, parece coisa de filme, entendeu? São mais de 400 profissionais. Hoje, por exemplo, né? Agora, nesse momento, estando linkado Vitória da Conquista, você sabe que qualquer patrulha, Salvador sabe, qualquer ocorrência, o comando de Salvador, o centro, patrulha tal, olha tal e orienta. No caso do vídeo monitoramento, essas câmeras também vão estar ligadas a Salvador. Então são medidas preliminares que a gente melhora a segurança e de fato está no contexto do governador. Agora com essa crise realmente muda um pouco o cenário, porque você sabe que são investimentos, né, caros, investimentos que tinha essa parceria com o governo federal. Aliás, o Rio de Janeiro, caro, mas necessário, mas o governador tá no seu planejamento, e até onde eu acompanho, né, vamos inclusive conversar com ele, cobrar dele medidas, né, num prazo futuro, para a gente ver se implanta aqui também esse equipamento que daria, digamos assim, uma logística, né, para você resolver essa circunstância mais grave. Ô deputado, eu estive observando, lendo sobre essa questão de policiamento, o policiamento, patrulhamento aéreo. A informação, Nogueira, é que uma aeronave faz a cobertura de mais de 30 viaturas. Isso significaria que, deputado, uma aeronave cobriria o que todas as viaturas da cidade, na verdade, conseguem fazer, por causa do alcance, da velocidade, da habilidade que uma aeronave tem. Deputado. E sobretudo nesse caso aí, Flávio, como você já conhece, por exemplo, essas quadrilhas que assaltam bancos e traficam, né, são muito preparadas do ponto de vista bélico e de agressividade, né? E tem sua estratégia. Então, só o fato de você ter aqui um grupamento aéreo daria também, né, inibe, porque é pronta resposta. Pronta resposta, 10 minutos, 15 minutos, você estaria no entorno dos municípios vizinhos, né? Ocorrências a gente tem visto aí em cidades aqui, fronteira com Minas, né? Condeúba, Piripá, Jacaraci, 15, 20 minutos, a aeronave estaria lá e com condição de acompanhar toda a movimentação dos marginais. Então, eu tenho a convicção de que a gente vai trabalhar nessa linha aí. Evidentemente é um momento de crise, de muita dificuldade financeira. Os estados do Rio de Janeiro, por exemplo, entrou em falência praticamente. Bom, né? Tem um boato, as pessoas dizem, vamos parcelar o salário dos funcionários públicos, deputado? Olha, o Fralha, até agora tem 18 estados do Brasil com o salário atrasado. 18 estados do Brasil, do Rio de Janeiro, né? O governador Costa tem feito tudo e tem mantido em dia o pagamento. Outra coisa que as pessoas criticam aí, a gente precisa falar, que o senhor aprovou o pacote de maldades do governo do estado, deputado. Será que isso também não prejudicou a candidatura do senhor? Flávio, veja bem, na verdade, boa oportunidade, vou esclarecer agora. Eu preciso perguntar. Mas é claro. O que foi esse pacote de maldade que o Rui, teoricamente, entre aspas, né, pacote de maldade? Primeira coisa, o FUNPREV. O FUNPREV, que é o fundo, né? Você tem o PLANSERV, que é o plano de saúde, e o FUNPREV, que é o de aposentadoria. Na verdade, todas as medidas que o governador tomou,
foram medidas para dar estabilidade. O Plan-Serra, por exemplo, hoje é um plano de saúde que todos os médicos, todos os hospitais... Atende melhor do que muitos planos de saúde. Plano de saúde. Isso é verdade. O que foi feito aí? Uma correção. Porque havia dependente que era até 34 anos, então foi feita um cálculo atuarial, né? Agora, claro, uma triagem, né? Porque o plano de saúde, você tem que, né? Eu por exemplo, eu tenho meu plano de saúde, uma consulta leva 2 meses, às vezes, tem uma especialidade, às vezes é 2 meses para se marcar. Então, o plano tentou, digamos assim, equilibrar. E com relação sobretudo, aos professores da universidade, nós tentamos, como deputado da base, negociamos, fomos, algumas medidas você não concorda com o governo. De fato, algumas coisas eu não concordei, mas era uma decisão do governador para exatamente equilibrar e manter. Agora, o importante, não tiramos direitos coletivos. Você poder, uma outra categoria mudou algum regramento, uma outra categoria no serviço como um todo. É diferente, por exemplo, do que vem em Brasília agora. É salário mínimo, é aposentadoria como um todo. Então a PEC da maldade lá do Temer, ela atinge milhões e milhões de A maldade lá é maior do que a daqui. Não, mas diante da maldade de Rui, nós estamos no jardim de infância. Estamos chupando bombons para criança do que está acontecendo em Brasília. O que é mais grave? De Brasília, você afeta o mercado interno, a economia brasileira como um todo. É claro que nós somos favoráveis ao equilíbrio financeiro. O Estado não pode ser, digamos assim, responsável orçamentariamente e não ter recursos, né? O Estado tem que manter um orçamento. Agora, por que não se buscar as fontes? E olha, veja que coisa interessante, você falar de corrupção, que coisa interessante, né? De repente, uma lei que a presidenta Dilma colocou, e havia bilhões e bilhões ilegais, né, no exterior, que coisa interessante, né? Olha só, os ricos, os granfinos, as pessoas vistas como moralistas, como donas, né, da maior moral, da maior ética, de repente bilhões e bilhões de dólares, tudo escondidinho nas contas na Suíça. Que coisa interessante para se debater, né? Trazer essa grana de volta aí. A ética dos outros e a minha ética. Só para voltar ao pacote de maldades, também teve um aumento do ICMS de 17% para 18% nesse que está englobado aí, o pacote de maldades que Frarley falou. Curioso, uma boa oportunidade também. Todos os governadores fizeram isso. Na verdade, foi o Conselho de Secretário de Fazenda, porque esse 1% aí era uma forma dos estados, né, fazerem guerra fiscal contra os outros. Então foi unificada essa alíquota de 18%, exatamente para poder sair um pouco da crise. Realmente existia essa guerra fiscal. E continua. Por que a guerra foi para cima em vez de ir para baixo? O ICMS é um imposto que compõe, digamos assim, o orçamento do Estado e dos municípios, né? Você sabe que é distribuído também para os municípios. De um lado, ajudou, mas no fundo, Frarley, o importante é o seguinte, olha. Isso que o governador fez foi para equilibrar as finanças do Estado, não tirou direitos coletivos, se buliu nenhuma ou nenhuma outra questão do servidor. Isso, inclusive, foi discutido, né? Eu, pessoalmente, fiquei contra alguma dessas medidas, mas era a decisão do governador. E você sabe, quando a iniciativa é do governador, o deputado você não pode alterar, você pode votar contra. Oposição é fácil. Eu sou o governo. O papel de quem é governo é negociar, melhorar. E muitas propostas nós negociamos e melhoramos. Inclusive, todas as associações tiveram agora mesmo com os policiais militares, vão votar segunda-feira, terça-feira, para os corpos de bombeiro e para a polícia militar. Uma mudança na lei que eu fui relator, que estava vendo lá uma leiturazinha mal interpretada, vão mudar, ou seja, para não prejudicar os servidores públicos, no caso aí, os policiais civis e militares, os policiais militares e os bombeiros, os bombeiros e os policiais militares. Bombeiros militares, né? E os policiais militares. Então, assim, o mais importante aí é que no caso do Temer, esse pacote vai cortar direitos e vai praticamente congelar os investimentos na saúde e educação por 15, 20 anos. Muito provavelmente, e aí é um traço fundamental desse país, a desigualdade vai aumentar. E se a desigualdade vai aumentar, a tendência é você ter aí a volta, né? O Brasil, o mapa da fome, os flagelados da seca, as invasões que a gente via aqui, né? Os saques das carretas no período aqui no Nordeste de estiagem, né? Porque o que segurou isso foram os programas sociais, o Bolsa Família, o salário mínimo, a aposentadoria, foram também as políticas de inclusão via a agricultura familiar, ou seja,
todo um trabalho para colocar 50 milhões de brasileiros, praticamente uma Argentina, quase uma Alemanha, uma Itália, né? Junta, que estava fora do mercado, colocou essa população dentro do mercado de consumidor, gerando emprego e renda para todo mundo. Deputado, eu queria prolongar mais a nossa entrevista, mas a gente não pode, só tem 1 hora e a gente tem aí patrocinador, tem tudo isso. Eu queria agradecer a disponibilidade do deputado enquanto candidato, que perdeu as eleições, mas continua sendo nosso representante lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Eu queria agradecer e desejar aí que o senhor esteja realmente lutando. Eu sei que luta pelos conquistenses, pela população baiana, mas que esteja mais empenhado ainda, apesar da derrota aqui em Vitória da Conquista. Ô Flávio, repare, com mandato ou sem mandato, né? Eu sempre fui um militante das classes professor universitário, sindicalista, fui presidente da DUSB, e a queixa maior contra mim, justamente por isso, né? Porque o estatuto do magistério das universidades, fui eu que fiz parte da comissão no governo Valdir Pires, redigi muitas cláusulas que estão hoje, mas faz parte da vida. Nunca, digamos assim, militei só para ter cargo. Foi a circunstância, foi Deus que me botou nesse desafio, e até agora ele tem sido generoso comigo, porque eu fui prefeito, hoje como deputado. Quero deixar um abraço aqui para nossa querida Cidélia Porto, viu, minha vice-prefeita. Eu tenho até que registrar aqui a presença de Indira, nossa colega jornalista, que é assessora do deputado José Raimundo. Viu, Flávio? Muito obrigado. E esse debate sobre a reforma partidária, a gente vai conversar muito ainda sobre o cenário. Isso. Agora, atenção conquistense, né? Vamos ficar atento o que o Cunha e o que Marcelo Odebrecht vão dizer. Boa tarde a todos, é um prazer, Frarley, e parabéns pelo seu programa, ouvido, querido, respeitado em toda a região do norte e nordeste aqui da Bahia, né? Da Bahia. Abraço, deputado. Do sudoeste e centro-sul da Bahia.